Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos orar um pouquinho? Cadê beliscar alguém para a gente poder orar? Do jeito que você se encontra aí mesmo à vontade, continue, feche seus olhos. Eu quero que você agradeça a Deus pelo dia que se passou e pelo cuidado dele com você nesses dias, né? Pai, nós queremos esse momento te agradecer porque mais um dia se passou e nós podemos provar que o Senhor esteve com a gente nesse tempo. Hoje eu pude levantar, pude trabalhar, pude almoçar com minha família, tomar um café. Isso tudo porque o Senhor esteve comigo. Nós pedimos em nome de Jesus para que a tua presença não se afaste do nosso coração. Nós precisamos muito do Senhor. Não há alegria, não há graça viver longe da tua presença. Por isso nessa noite nós enaltecemos o teu nome e pedimos para que o Senhor, assim como falou através das canções, fale conosco através da palavra. Traga direção para a gente pelo Espírito Santo, não pela inteligência humanitária do pastor Ravani, mas pela direção do Espírito Santo, aquele que nos dá o discernimento e faz lembrar as palavras de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor desde o levantar e te louvamos por estar aqui na tua casa, em o nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Jonas, no capítulo 1. E eu quero meditar com você nesse texto de forma bem simples, tirar algumas palavras aqui para que a gente possa aprender alguma coisa e carregar para o nosso coração uma palavra simples. Quero ter um período de oração com você no final disso, antes de acabar o culto. Mas eu quero ler com você esse texto de Jonas, no capítulo 1, e retirar algumas verdades para que seja frutífero para o nosso coração. Todo mundo encontrou? Profeta Jonas no Velho Testamento. Está perto de Miqueias, Naum, Abacuque. Choro duro uma noite, mas alegria. Amém? Alguns irmãos aí não achou ainda. Jonas no capítulo 1. De preferência, se você tiver uma caneta aí, vai ser bom que você risque, que essa palavra já fica tudo certinho na sua Bíblia aí. Se um dia você precisar pregar para alguém, você usa ela. Jonas no capítulo 1. Se tiver uma caneta aí, você vai riscando. Eu quero ler com você todo o texto, porque eu quero fazer uma pregação expositiva e tirar algumas verdades do texto, conforme cada versículo aqui vai dando para nós a liberdade para que a gente retire algo aqui. Todo mundo encontrou? Amém? De qualquer jeito, para quem não está com Bíblia, está aqui em cima, você vai acompanhando aí, e nós vamos ler Jonas no capítulo 1, que diz o seguinte: olha, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: olha, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava ao ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: olha, o que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e as sortes caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu,
que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: olha, que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12: respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 13: entretanto, os homens remavam e esforçavam-se por causa da terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós esse sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Eu quero trazer uma palavra para você, meditando nesse texto, com uma pregação expositiva e tirando algumas verdades, e eu quero que você vá acompanhando, porque eu não vou seguir versículo por versículo, eu vou construir uma ideia com você, com os versículos aqui, pedindo a licença poética do texto, para que a gente possa aprender alguma coisa. O primeiro ponto que eu quero que você leia comigo aí é o versículo 1, que diz o seguinte: olha, veio a palavra do Senhor a Jonas. A primeira observação que eu faço com você nesse texto é que a palavra de Deus, ela vem de direção ao encontro das pessoas. A primeira observação que eu faço com você, com base no texto de Jonas, é que a palavra de Deus, ela vem de confronto, ela fala aos corações, mesmo que essa pessoa sirva ou não sirva a Deus. A palavra de Deus, ela vai de encontro a cada coração. É impossível alguém dizer que nunca ouviu ou nunca foi tocado pela palavra de Deus. O salmista chega a dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz menção do outro dia. O que o salmista quer dizer? Que não tem como as pessoas alegarem, dizer que Deus não fala aos corações. Amém ou não amém? A primeira observação no texto é essa: veio a palavra do Senhor a Jonas. A especificação do texto aqui diz que veio a palavra do Senhor, mas não diz de que maneira que foi. Se foi através de um sonho, se foi através de uma revelação, se foi através de uma profecia, se foi através de alguém, mas o texto diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. O que eu aprendo com você? Laudimir está alto lá no fundo conversando, me atrapalhando aqui. A primeira observação que eu aprendo com você é que o texto traz para nós uma orientação que a palavra de Deus, ela fala com a gente. Amém ou não amém? Outra coisa que eu quero que você aprenda observando o primeiro ponto do texto: veio a palavra do Senhor a Jonas. Não importa o estado em que a pessoa esteja, a palavra de Deus sempre vai de encontro à pessoa. Jonas pode estar na melhor das suas versões, Jonas pode estar na pior das suas versões, mas sempre a palavra de Deus, ela vem de encontro às pessoas. Nós poderíamos, pedindo a licença poética, tirar o nome de Jonas, colocar o nome do Ravani, o nome do Vinícius, para que a gente possa compreender. A segunda coisa, a palavra de Deus, ela pode ser vinda através de uma visão, através de um sonho, através de um entendimento, através de uma profecia. Nós não temos mais profeta, mas existem palavras proféticas nos dias de hoje. Amém ou não amém? Então vamos lá. Domingo passado agora aconteceu uma situação que encaixa de forma perfeita nesse texto aqui. Veio a palavra do Senhor. Eu preguei nos dois cultos, o culto das 10h15 da manhã e o culto das 18. No culto das 10h15 da manhã e das 18, eu fiz um apelo aqui no culto. No culto das 10h15, quando eu fiz o apelo, eu não disse nada, apenas fiz o apelo. Mas quando foi logo à noite, o culto das 18 horas, eu fiz um apelo e eu disse uma palavra aqui, dizendo o seguinte: que o Espírito Santo
estava me dizendo que existia alguém que estava com vergonha de entregar a vida para ele. Quem lembra? Eu ainda perguntei, quem é você? Quem lembra disso aqui no culto domingo? Eu ainda perguntei, quem que é você? Quem é você que está com vergonha? Falei, Tiago, toca mais um louvor aí. Na hora, no meu espírito, no meu entendimento, eu tinha convicção que de fato Deus, o Espírito Santo, estava movendo em alguém e essa pessoa estava com vergonha. Acabou o culto. Na verdade, antes de acabar o culto, veio uma moça aqui na frente. Eu não orei por essa moça por conversão, porque eu sabia que não era ela. Fiquei calado. E fiquei com aquela palavra no coração, tendo a convicção que de fato Deus estava movendo no coração de uma pessoa. Acabou o culto, entrei no escritório, a pessoa me procurou, pastor, sou eu. Era eu que o senhor estava me incomodando. Eu estava com vergonha de ir na frente, não sabia o que fazer. Mas sou eu a pessoa, o senhor pode orar por mim? Nós oramos aqui no escritório e aí Deus completou a obra. Mas o que eu quero dizer para você com base nisso é porque veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem para nós de diversas formas. Talvez você esteja passando por um momento que você precisa não ouvir a palavra do médico, não ouvir a palavra do cientista, nem do psicólogo. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Só que acontece, o texto diz, olha, veio a palavra do Senhor a Jonas. Pula para mim no versículo 3 aí. Olha o que diz. Vai no versículo 2 antes. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora observa comigo o versículo 3, que diz o seguinte: Jonas se dispôs, mas para quê, queridos? Para fugir da presença do Senhor. Isso aqui acontece muito nos dias de hoje. A palavra do Senhor, ela vem de encontro ao nosso coração, e muitas das vezes a gente não quer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também, ela vem de forma dura às vezes. E muitas pessoas, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, através de um profeta, através de um pastor, através de uma profecia, escolhem então não se alimentar daquela palavra de Deus, e escolhem então fazer como Jonas. Jonas se dispôs, mas a disposição de Jonas não foi para poder ouvir a voz de Deus. O texto diz, olha, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. O que acontece? Entenda uma coisa, muitas pessoas hoje, elas se encontram perdidas fora do Evangelho, não é porque não obtiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus, é porque ouviram a voz de Deus e acharam difícil demais cumprir o que está escrito nas Escrituras. Porque se você for para analisar o que está escrito nas Escrituras, é complicado de cumprir. Se você for olhar o que está escrito na palavra de Deus, de certa forma, para quem não tem temor do Espírito Santo, é difícil de cumprir as palavras. O texto diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. E o versículo 3, olha, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. O que eu aprendo com você? Em certos momentos, a palavra de Deus vem para o nosso coração, como uma flecha cravando no nosso coração, nos dando uma direção, e às vezes na simplicidade, na inocência, a gente acaba fugindo, ou não dando ouvido à voz de Deus. A maioria das vezes, maioria não, todas as vezes, que eu e você não se dispõe a ouvir a voz de Deus, nós vamos quebrar a cara. Amém ou não amém? Amém. Misericórdia, né? Na verdade, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E aqui tem um fator muito importante para mim, porque diz o seguinte, olha, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para onde, querido? O texto diz aí. O que é que diz aí no texto? Para Tarsis. E a palavra Tarsis no original significa costa do mar. Costa do mar. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus e não recebe a palavra de Deus como uma bênção sobre a sua vida, a primeira coisa que acontece com essa pessoa é ela ir para Tarsis, para a costa do mar. Ela começa a sair da direção e do centro da vontade de Deus. Repete assim comigo, toda pessoa que ouvindo a voz de Deus não acata, a segunda opção é fugir para a costa do mar. Toda pessoa que tem dificuldade em ouvir a voz de Deus, você pode ter certeza que no centro da vontade de Deus ela não fica. Ela vai procurar algum lugar para se escantear. E o texto diz aqui, ó, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor,
para Tarsis. Ou seja, Jonas, ele foge da presença do Senhor e ele começa agora a se escantear na borda do mar. E o texto diz, olha, e tendo descido a Jope, ele achou um navio. Fala assim comigo, navio. O que eu aprendo com você aqui nessa palavra navio, nesse texto, nessa ministração expositiva? É porque toda pessoa que se encontra afastada da presença do Senhor, ela começa a entrar em um ambiente ou em um veículo que vai distanciar cada vez mais de onde ela estava. E a função do navio é essa. A função do navio é pegar uma pessoa de um polo e levar para outro polo. E eu vejo aqui na minha visão, interpretando o texto de uma forma diferente, eu vejo Jonas começando o processo na borda do mar, mas agora a borda do mar já não é suficiente. Ele agora quer pegar um barco para distanciar cada vez mais da presença do Senhor. Vê o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas, versículo 3, Jonas se dispôs, não para ouvir a voz de Deus, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, que significa costa do mar, e agora Jonas começa a se aprofundar mais, porque ele entra dentro de um navio, que ia para Tarsis, e agora o que ele faz aí no texto? Versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para onde? Ele fez o quê? Outra coisa, toda vez que eu e você embarca em um navio, ou começa num processo de distanciamento de Deus, nós temos que pagar um preço por isso. Jonas no texto aqui está pagando para poder navegar sobre o barco. Talvez na situação que eu estou dizendo aqui para você, seja talvez um sacrifício, uma dificuldade, uma falta. Olha, toda vez que eu e você distancia da presença de Deus, a chance de você perder a intimidade com Deus, a presença do Espírito Santo é muito grande. Então, o que seria pagamento na minha visão do texto aqui? Seria esse pagamento aí, a perda de ser cheio, a perda da presença do Senhor, a intimidade, a liberdade. Amém ou não amém? Está sendo claro esse negócio aqui? Então vamos lá. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, significa costa do mar. E tendo descido a Jope, achou um navio. Navio significa algo que te leva distante, que te distancia da presença de Deus, que ia para Tarsis. Ele pagou o quê? Perdendo intimidade. Pagou o quê? Distanciando da presença do Senhor, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Para o quê, queridos? Para longe da presença do Senhor. Olha, algo que eu e você nunca nós podemos aceitar é estar distante da presença de Deus. Repita isso comigo. Não, com autoridade. É um culto de quinta-feira, com autoridade. Eu não posso aceitar ficar distante da presença do Senhor. Olha, nós distante da presença do Senhor é como um telefone, um iPhone 12 Pro Max, que tem câmera, tem funções, mas sem um carregador não funciona e não presta para nada. Eu e você, nós precisamos ter essa mentalidade de compreender, ouvir a palavra de Deus, mas não fazer como Jonas fez, que é distanciar da presença de Deus. Vai comigo no versículo 4 e observa comigo. Olha o que acontece com toda pessoa que está no Evangelho, que ama a palavra de Deus, mas por um descuido ou por uma vontade humanitária, momentânea, distancia da presença de Deus. Olha o versículo 4, diz o seguinte, leia comigo esse versículo 4, 1, 2, 3. Pronto, segura aí. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Perceba uma coisa, você que serve a Jesus, toda vez que você e eu, nós tentamos distanciar da casa do Senhor, parece que vem um vendaval e balança o nosso barco, o nosso navio, que tiver de cima. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não conseguimos mais distanciar da presença de Deus. Amém ou não amém, queridos? Toda vez que eu e você tenta se aventurar nessa vida aí fora, e tenta fazer com que esse propósito seja o propósito da nossa vida, cara, acontecem situações como o texto diz aqui, ó, mas o Senhor, Ele lançou sobre o mar um forte vento. E o que eu aprendo com você? O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Aqui eu vejo da parte de Deus um amor para com Jonas,
Porque de certa forma o Senhor não queria que Jonas se comportasse confortável na situação a qual ele tinha escolhido. Então o Senhor deixa Jonas numa situação de não conforto, lançando sobre o mar um vento muito forte, fazendo o que? Com que Jonas se sentisse o quê? Preocupado, porque Jonas sabia que todo aquele movimento estava começando a acontecer, era porque Jonas estava distanciando, pegando o navio e indo longe da palavra que Deus havia dado para ele. E isso acontece com a gente. Quantas pessoas que hoje voltaram para a igreja porque o Senhor em algum momento da vida começou a colocar um vento muito forte e o barco começou, meu Deus do céu, agora eu morro, agora eu papoco um carretel e tudo. E aí, por causa desse cuidado do Senhor, você vê a pessoa voltando para a igreja e servindo ao Senhor. Olha o versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Compreenda uma coisa, querido. Olha para mim, vocês estão muito conversando aí. Olha para mim aqui. Compreenda uma coisa. Vou ler de novo o texto. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Deixa eu falar com você uma coisa. O Senhor, fala assim, o Senhor, Ele tem ciúmes do seu povo. O Senhor, Ele tem ciúmes de você, meu querido. Ele não vai te aceitar você entregar algo que é dele para o inimigo, não, que é a sua vida. O Senhor, Ele tem ciúmes de você. Amém ou não amém, gente? Então, glória a Deus, gente. Meu Deus, glória a Deus. O Senhor tem ciúmes de você. O texto nos mostra uma ideia de que o Senhor não está deixando Jonas numa zona confortável, porque Jonas escolheu não ouvir a voz de Deus, e Jonas então distancia da palavra de Deus, e Jonas então começa o quê? A entrar num processo de quê? De incômodo, porque o Senhor não deixou ele confortável. O vento e o mar está incomodando Jonas, o vento está balançando, o barco de Jonas está querendo naufragar. Vai comigo no versículo 5, olha o que diz. Não, a parte C do texto. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quê? Despedaçar. Outro ponto que eu percebo nesse texto é que de fato o Senhor não quer que Jonas se distancie da palavra dele. O fato do navio se despedaçar é para colocar o Jonas numa situação de querer arrepender e voltar atrás. Amém ou não amém? Porque se o navio fica inteiro, qual que é a chance de Jonas se arrepender? A ideia do texto aqui, na minha percepção, é que o Senhor está colocando o Jonas numa situação de: Jonas, eu não quero te perder. A minha intenção com você não era distanciar de mim. A minha intenção com você era trazer você para perto de mim. É por isso que eu falei com você. Olha o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um do seu Deus. Outra situação que acontece aqui nesse texto, no versículo 5, é que os marinheiros, eles não estão compreendendo o que está acontecendo com Jonas. É por isso que quando você, talvez eu na situação, a gente tenta distanciar da presença de Deus, e série de coisas vai acontecendo, você fala assim: poxa, por que está acontecendo comigo? E as pessoas ao seu redor que não servem a Deus não entendem, porque a preocupação de Deus não é com os que não têm temor com Ele, mas resgatar aqueles que estão perdidos e que temem a Ele. Então o que acontece? Esse pessoal aqui, na visão de hoje no texto, é como se fossem aqueles amigos que estão no bora-bora, no boteco, tomando uma cachaça. Eles não têm temor de Deus mesmo, não. Eles não conseguem compreender qual é a voz de Deus e qual é a preocupação. Só que Jonas se porta e se mostra que ele está começando a compreender o que Deus está querendo fazer com ele. Olha o que diz: então os marinheiros, cheios de medo, eles clamavam cada um do seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormido profundamente. Uma outra coisa que eu observo nesse texto, dá para a gente tirar aqui duas coisas. Primeiro, Jonas tentando se mostrar como alguém rebelde. Mas o que eu quero focar com você nesse parte aqui, ó, e havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Eu quero tirar outra verdade com você. Esse texto aqui, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente, é porque Jonas sabia que mesmo o Senhor não estando feliz com a atitude, com a escolha dele, Deus não iria punir ele com morte. Amém ou não amém? Entenda uma coisa de forma bem clara: se hoje eu e você
resolveram no meu espírito abandonar de servir a Jesus, Ele não vai te punir você com morte, não. É para isso que existe livre-arbítrio. Mas o Senhor está mostrando para Jonas o seguinte: olha, Jonas, eu não estou feliz com você não, poxa. Eu não estou satisfeito com você me abandonar. Mas Jonas sabia que o Senhor não ia castigar ele com morte. E por isso que Jonas está no meio de uma situação, e o texto diz, olha, e havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Tem um texto, Salmos, que diz que o Senhor me castigou, mas não me puniu com morte. Acha para mim esse texto, por gentileza aí. O Senhor me castigou severamente. Acha para mim alguém esse texto aí. Procura alguém no telefone aí. Acha para mim, por gentileza. Quer ver? Esse texto aí traz uma confirmação do que eu estou falando aqui, ó. Acha para mim. Escreve aí no Google: o Senhor me puniu severamente. Quem achou? É Salmos 118 o quê? Aí, ó. 118, 18. Acha aí para você ver no texto, olha. Olha o que diz. Leu 17, olha. Não morrereis, antes eu viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor, Ele me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Olha aqui também, aqui, olha os Salmos de número 65 aí. Vai no Salmo 119, 65, que diz também algo sobre isso. Olha o que diz, olha. Salmo 119, de número 65. Olha o que diz. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Pula para mim, para o 67. Olha o que diz. Antes de quê, queridos? Eu andava como? Mas agora. Vai comigo no Salmos 71, desse mesmo 119. O que o salmista diz aí? 71. Foi-me bom para que eu aprendesse os teus decretos. Então volta de novo comigo no texto lá de Jonas, que diz o seguinte, olha. Havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então, esses salmos que eu li com você traz a confirmação que Jonas tinha no seu conhecimento que ele é um profeta, mesmo estando errado, ele é um profeta. Ele conhece a palavra de Deus. Ele sabia que Deus não ia punir ele com morte, como diz no texto aqui, né? Vai comigo agora no versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? A primeira coisa que acontece quando você e eu se comporta como Jonas é que a palavra de Deus vem em nossa direção através da boca de outras pessoas. Quem aqui já esteve num ambiente que não pertencia a esse ambiente e alguém perguntou: o que você está caçando daqui? Levanta a mão aí. Cara, é o que está acontecendo com Jonas. Olha o que o texto diz aqui, olha. Chegou-se, versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: olha, o que se passa contigo? O que está acontecendo com você? O que é que você está caçando aqui? Olha a outra pergunta. Agarrado no sono? O que eu aprendo com você com essa outra pergunta, agarrado no sono? Irmãos, mesmo que eu e você escolha talvez não querer ouvir a voz de Deus, as pedras, elas vão falar, elas vão clamar. A jumenta de Balaão, ela vai te falar. Porque por mais que eu e você escolha adormecer, a voz de Deus, ela vem de nosso encontro, inclusive com as pessoas que estão junto com a gente na farra, na bagunça. Outro ponto que eu aprendo com você. O texto diz assim, ó: levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. É tão interessante que porque Jonas está fugindo, e mesmo assim ele fugindo, ele demonstra traços de que ele servia ao Senhor, porque ele tem que falar quem ele professava. Vai comigo no versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e as sortes caiu sobre Jonas. Não tem como Jonas fugir. Ele é o agente que está causando toda a situação, né? Vai comigo no versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio
este mal? A pergunta é o seguinte, olha, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Quem aqui, em algum momento, já esteve ou tentou estar distante da presença do Senhor e alguém, impelido por alguma pergunta, perguntou: você serve a Deus? Você já foi crente? Quem aqui? Por quê? Porque o nosso linguajar, o nosso comportamento, por mais que Jonas tentou fugir da presença do Senhor, Jonas era profeta. Ele tem uma forma de vestir, ele tem uma maneira de falar, ele tem uma maneira de expressar. E aí a pergunta é: qual que é a ocupação? De onde você vem? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele o quê? Lhe respondeu: olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. O que eu aprendo com você? Mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação de fugir, mesmo numa situação de ignorar a primeira palavra de Deus, Jonas precisa confessar a que Deus ele serve. Mesmo uma pessoa na sua loucura, por isso que tem um texto na Bíblia que diz que não tem perdão para aqueles que, deixa eu lembrar o texto de cabeça, para aqueles que pecam contra o Espírito Santo, não é isso? Acha para mim esse texto também. Por que diz que não tem perdão? O Senhor perdoa todo pecado. A ideia desse texto, que não tem perdão, é os que blasfemam contra o Senhor. O que seria essa blasfêmia? Porque todo pecado tem perdão. A blasfêmia seria a convicção de que existe um Deus, que você foi alcançado por esse Deus, então você escolhe, mesmo consciente, negar a existência desse Deus. Aí o que acontece? Não é porque Deus não pode perdoar, porque Deus pode perdoar, é porque Ele respeita o livre-arbítrio, e então você, escolhendo não confessar esse Deus, você blasfema contra o Espírito Santo, porque você sabe que Ele existe, e aí não tem como então você alcançar a salvação. Mas não é porque Deus não perdoa. Deu para entender? Sim ou não? Então volta aqui. Tem alguém me ligando no culto, cara, pelo amor de Deus. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu, porque mesmo Jonas na sua loucura, ele nunca ousaria negar a existência de Deus. Amém ou não amém? Ele é um profeta, ele está errado. Ele não quis ouvir a voz de Deus, mas negar a voz de Deus não. Existem certos limites, irmãos, que a gente não pode passar ele não. E negar a existência de Deus nem na sua maior loucura. Amém ou não amém? Nem no dia que você estiver mais assim perturbado, você nunca deve negar a existência de Deus. E aí o que acontece? Mesmo Jonas tentando fugir, ele não ousou, porque ele sabia desse princípio, negar a existência de Deus. Ele foi e falou: olha, eu sou hebreu, e eu temo, eu estou errado, eu estou complicado, eu estou fugindo, eu não quero ouvir, mas eu temo ao Senhor. 12:31, não é isso? Lê para mim aí. É isso mesmo. Que diz a mesma coisa, né? Que a blasfêmia. Pois é. Aí o que acontece? Jonas, tendo esse conhecimento, ele não pecou fazendo isso aqui, porque ele sabia que esse é um pecado que não tem perdão. Não é porque Deus não perdoa. Amém ou não amém, queridos? É porque é um pecado de negação da existência de Deus. Então não tem perdão, porque a pessoa escolhe negar sabendo que Deus existe. Aí ele fala: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Olha o versículo 11, vai comigo no versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. O que eu percebo aqui, nessa outra parte do texto? Que o Senhor não continuou deixando Jonas em um só momento perturbado, desconfortável. O Senhor, a todo momento da viagem, fez com que a viagem de Jonas fosse uma viagem chata. Perturbou Jonas o tempo todo. Perceba que a ação de Deus não foi só por um momento na vida de Jonas, tentando resgatar Jonas de volta. Amém ou não amém? Mas foi um processo que foi acontecendo a todo o tempo de viagem. Enquanto Jonas esteve dentro do barco, Jonas esteve desconfortável, mesmo buscando um conforto. O texto diz: olha, disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha o versículo 12:
respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu percebo outra coisa com você no versículo 12, é que Jonas, assim como o filho pródigo, ele cai em si no versículo 12, porque ele diz, olha, respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar. Olha, toda a situação está acontecendo é por causa minha. Ele reconhece isso. O mar se aquietará, e porque eu sei que por minha causa, não é causa sua, não é vocês, é por minha causa, sobreveio esta grande tempestade. Olha o versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Toda vez que eu e você, assim como Jonas, começa a cair em si, aquilo que trazia uma certa pressão sobre nós, começa a ser aliviado. Deu para entender? A Bíblia diz que o jugo do Senhor e o fardo dele é o quê? Leve. O que está acontecendo aqui com o Senhor, fazendo com Jonas, é para que Jonas não fique cômodo na situação que ele se encontra. Mas a partir do momento que Jonas ele cai em si, o Senhor começa então a diminuir o levante sobre Jonas. E levaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Porque se o mar tivesse enfurecido, a chance de Jonas aqui na visão bem lógica sobreviver é muito pequena. Um mar já agitado, um mar por ser um mar já é um lugar de morte. Agora imagina um mar agitado, né? Olha o versículo 15. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. O que eu aprendo com você? Aqui mostra, no primeiro momento do versículo 1, a palavra de Deus recapitulando vindo a Jonas. No segundo momento, Jonas se dispõe a fugir da presença de Deus. No terceiro ponto, Jonas fica ao leito do mar. No quarto ponto, Jonas entra num barco, num navio, que significa para nós aqui no texto de hoje, distanciando da presença do Senhor. Jonas então começa, de certa forma, a ser confrontado, a não ficar acomodado, porque Deus não deixou o processo acontecer de cômodo para ele. Ele desce para o porão, tenta ficar quieto, o povo vai lá, perturba Jonas. Depois começa a perguntar para ele: que ocupação é a sua? Depois Jonas tem que declarar de que povo ele servia. E depois Jonas então diz: olha, a culpa é toda minha. O que está acontecendo é porque eu estou fugindo da voz de Deus. E aí o que acontece? Quando Jonas é lançado sobre o mar, as águas ficam mais tranquilas, e aí um grande peixe traga e pega Jonas. E eu quero ler com você no versículo 2, fazendo um paralelo, né, de arrependimento, quando Jonas então cai em si, na visão do texto, pedindo a licença poética. Olha o que diz: então Jonas, do ventre do peixe, ele fez o que, queridos? Ele blasfemou. Nesse momento aqui, Jonas mostra como alguém arrependido. Amém ou não amém? Porque ele diz: ó, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e diz: presta atenção na oração de Jonas. Eu sei que no capítulo 3 Jonas faz tudo errado, mas eu quero focar com você apenas no capítulo 1, no versículo 2, e pegar com você alguns pontos desse ponto aqui. Amém ou não amém? Então foca aqui, esquece do outro processo de Jonas. Olha o versículo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, ele orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: olha, disse o que? Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. O que eu percebo aqui com você? Porque em algum momento Jonas, ele clamou ao Senhor. Não sei se você olhou no texto, porque o texto diz o seguinte: olha, aqui fala dos deuses, dos homens lá, do navio, com D minúsculo.
Só que logo depois, quando Jonas é repreendido, observe para você ver aí na Bíblia, quer ver? Deixa eu achar aqui, quer ver? Aqui, ó, vai no versículo 6, presta atenção nesse detalhe. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o que está escrito na Bíblia? Deus com o que? D minúsculo. Invoca o teu Deus. Então, nesse ponto aqui, traz o entendimento que esse povo não conhecia o Deus de Israel, porque não está com D maiúsculo. Agora já vai lá comigo no versículo 14. Então clamaram ao Senhor. E como é que está o Senhor aí? Tudo maiúsculo. Então eles clamaram ao Senhor de forma certa. Eles não conheciam, para conhecer alguém tem que explicar. Então, ó, então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Vai comigo no versículo 2 agora. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia, quando eu caí na situação que eu entendi que eu estava errado, na minha angústia, o que eu fiz? Eu clamei ao Senhor. Eu quero que você entenda que todo o enredo de situação que aconteceu dentro do navio não está narrado aqui por completo. Amém ou não amém? Não está todas as palavras aqui escritas de forma, tudo que aconteceu, não. Então em algum momento, acredito eu, vendo o texto, Jonas teve um momento de arrependimento, de tristeza lá dentro do navio. Então, ó, na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E ele fez o quê? Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei. E o que Deus fez com ele? E tu ouviste minhas vozes. O Senhor me deu uma segunda chance. Quando eu estava errado, eu parei de ouvir a sua voz e caí dentro de um abismo. Eu caí dentro de um mar, porque o mar é um abismo. O Senhor ouviu a minha voz. Do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou todas as tuas ondas, e as tuas vagas passaram por cima de mim. E aí o que ele disse? Olha, então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Olha, eu já estou distante do Senhor, o Senhor não quer mais me enxergar. O que está acontecendo comigo aqui é uma punição e não tem mais perdão para mim. Olha, lançado eu estou num mar, eu estou numa água agitada, não tem navio perto de mim, lançado eu estou para a morte. Olha, Jonas está entendendo aqui nesse contexto aqui, em algum momento, que ele ficou desamparado, porque ele diz: olha, lançado eu estou num mar, não tem nada perto, nenhuma costa para mim poder chegar, então eu vou morrer. Mas olha o que o texto diz. Então diz: lançado estou diante dos teus olhos. Olha a pergunta de Jonas: tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, eu desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando dentro de mim eu temia, quando dentro de mim eu pensava estar desamparado, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonaram aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, que votei e eu pagarei ao Senhor. Jonas, no capítulo 1, no versículo 1, ele não ouve a palavra de Deus e foge. Mas no capítulo 2, no versículo 9, ele tem que dizer isso, ó: ao Senhor, fala comigo isso, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Eu subi a ti a minha oração no teu santo templo. O que se entregaram à idolatria vã, abandonei aquele que ele é misericordioso. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra, e dando Jonas uma segunda chance de vida. Eu quero que você fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Ficou clara essa mensagem? O que eu quero que você entenda ouvindo essa ministração aqui hoje?
Entenda uma coisa. Olha, quando o Senhor, Ele falar no seu coração, dê ouvido à voz de Deus, só. Não faz assim como Jonas fez, tentando ignorar a voz de Deus. A segunda coisa, olha, aqueles que escolhem não ouvir a voz de Deus, eles vão se afastando. Daqui a pouco, pega um navio, pega uma bebida, pega um cigarro, pega um problema, pega uma prostituição, e cada vez mais vai o quê? Distanciando da presença do Senhor. E aí o que acontece? Entendendo isso, o Senhor vai te dar paz. Não, moço, você não pertence, você é um cidadão não dessa pátria, você é um cidadão do céu, e o Senhor não vai te dar paz, não. Aí você vai ficar perturbado, as pessoas vão te envergonhar, porque vão te perguntar: que povo você é? Você pertence a quem? Quem que você serve? Ah, mas é o meu, eu te vi você na igreja, eu vi as fotos no seu Instagram, cadê você? Você não serve mais não? Aí você, conhecendo a palavra de Deus, não tem como negar o Espírito Santo. Olha, eu sou crente mesmo, moço, eu sou hebreu, sou crente mesmo, eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, moço, deu uma caída aqui, eu vacilei. Mas aí vem a palavra de Deus e diz o seguinte: olha, lembra aonde caístes. E aí, o que diz mais? Arrependa. Lembra aonde você caiu, arrependa-se e volta atrás. Ô meu querido, deixa eu falar com você uma coisa. Hoje é culto de quinta-feira, é culto da vitória. Você está aqui, o Senhor está aqui, a oportunidade está aqui. Nós estamos aqui como o corpo de Cristo Jesus. E quem sabe você se encontrou numa situação assim como Jonas, está tentando fugir de todo jeito. O Senhor tem falado com você, ó, em todos os cultos, em todas as ministrações, tem te incomodado, tem te falado com você, e você está aí tentando, igual o Jonas, fugir, encostar no leito do mar. Daqui a pouco a você pegando um navio, distanciando, não vindo mais para a igreja, e o Senhor tentando mover no seu coração para que você crie um compromisso com Ele. Deixa eu te falar com você uma coisa. Não vai adiantar só você fugir, não. Não vai adiantar você fugir. Não vai adiantar. Tem uma canção que diz que aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Uma coisa é você nunca ter pisado no Santo dos Santos, outra coisa é você ter pisado no Santo dos Santos. Se você quisesse ter sucesso na sua infelicidade de não servir ao Senhor, era melhor nem ter vindo para esse lugar. Era melhor nem ter conhecido a Jesus. Mas moço, depois que você conhece, depois que você já está, acabou, moço. Você pode até temar, mas a sua curtição não é como a curtição daquele que não conhece a palavra de Deus. Você pode estar lá, entortando os canecos, até tonto, mas lá dentro você fala: oh meu Deus do céu, ô carniça, o que eu estou caçando aqui? Eu estou aqui tentando aparentar um negócio, mas eu não sou isso aqui, moço. Eu estou tentando viver uma coisa, mas não é, esse aqui não sou eu não. Aí vem um irmão de longe que te vê, igual esses dias para trás, eu e o Tiago, nós vimos lá do nós vimos de Nova Serrana lá. Aí eu falei: Tiago, vamos comprar energia, nós tomar? Vamos. Nós encostamos lá, e aí um irmão da igreja, mas moço, estava até calibrado, aí viu a gente, mas ficou tão com vergonha, que nem voltou mais. Poxa, para que isso, moço? Não adianta você tentar viver uma vida fora dos pés de Jesus, moço. Amém ou não amém, irmãos? Deixa eu falar com você uma coisa aqui, nós estamos acabando, nós vamos orar pelos pedidos de oração. Vocês me seguram um pouquinho aqui, vai dar tempo ainda. Sabe, 2022, para aqueles que não servem ao Senhor, não tem compromisso com Ele, vai ser só mais um ano. Mas se hoje você que não tem compromisso com Deus, resolver no seu espírito, convencido pelo Espírito Santo, firmar um compromisso com Ele, eu posso te afirmar de caneta, que o seu 2022 vai ser um 2022 cheio da presença de Deus. Não adianta todo ano você tentar, dentro do seu espírito, no seu entendimento, no seu racional, falar assim: esse ano de 2022, 2023, 2024 vai ser diferente. Se você não tiver a presença de Deus,
não existe sabor em curtir um ano que vai chegar. Mas, querido, eu posso te afirmar com caneta escrita aqui: pode dar tudo errado em 2022. Pode vir problema, pode vir doença, pode vir tribulação. Mas se Jesus estiver dentro do seu barco, a paz que excede todo entendimento, ela alcança os nossos corações. Eu quero que seja um ano diferente. Eu quero que seja um ano diferente na nossa igreja, no meio do nosso povo. Que a gente seja um povo mais cheio ainda, cada vez mais, transbordando da presença de Deus. Eu quero que isso aconteça. Eu quero de verdade. O meu desejo para 2022, diante do altar do Senhor, não é ser rico, não é ser um cara próspero, não é casar, não é namorar. É ver a igreja a qual eu sou pastor e sirvo ao Senhor nela, cheia da presença de Deus. Se eu pudesse trocar as minhas felicidades momentâneas para ver vocês aqui queimando pela presença de Deus, mas moço, eu não pensaria duas vezes. O desejo do pastor é ver o povo que ele pastoreia amando Jesus cada vez mais. Então, dada essa palavra com vocês aqui, existe alguém nessa noite aqui? E se não existir, isso é bom demais, significa que tem salvação na casa, que ouvindo a palavra, em algum momento se comportou como Jonas, ignorou a voz de Deus, tentou se distanciar, pegou o seu barco aí, que pode ser inúmeras situações, um pecado, um desvio mental, não sei, isso é o Espírito Santo que te convence, te fala com você, só abra a boca que ele vai direcionando. Hoje surgiu para você uma oportunidade de você, de verdade, fazer como Jonas fez, arrepender e dizer: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Eu tentei fazer de tudo para não temer a Deus, mas eu temo ao Senhor. Eu não consigo negar que eu pertenço a esse corpo, a esse sangue que um dia me comprou. Existe alguém nessa noite que quer firmar um compromisso com Jesus? Não é com El Shaddai, não é com Neemias, com Tiago, com a Elane, ninguém aqui não. É com Jesus. Levante sua mão, que eu quero apenas orar por você. Mas pastor, eu já venho na igreja tanto tempo, não tem problema, moço. Aqui não é serviço que quanto mais tempo você fica, mais regalia você tem. Não, aqui é um compromisso que tem com Jesus. E todos os dias você precisa, de certa forma, estar cuidando disso. Porque se esse anel, por mais que ele não quebre, ele pode ofuscar o brilho dele. Existe alguém nessa noite que quer firmar um compromisso com Jesus, ou quer realinhar sua vida com Jesus? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Existe alguém nessa noite? Se não, isso é bênção. Significa que todo mundo está bem com Jesus, tudo alinhado. Eu quero orar com você. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Vamos cantar esse pedacinho? Firme, ó Deus, está meu coração. Eu quero chamar você na frente que fez um propósito de oração com Deus, ou que quer começar, ou que vai terminar, para que eu possa orar por você, juntamente com você. Vem aqui na frente. Nossa hora já passou, vocês me perdoam, mas eu quero orar aqui antes de acabar. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Pois eu sei, e mesmo quando eu chorar, há para regar minha fé, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deixa eu orar com você nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na sua casa, diante do teu altar, pedindo ao Senhor para que o Senhor atente os ouvidos às nossas orações. Nesse momento aqui existem pessoas que estão clamando por cura. Nesse momento existem pessoas que estão clamando pela libertação do Senhor.
Nesse momento existem pessoas aqui na frente, talvez clamando pela resposta positiva ou negativa do médico. Eu não sei qual que é o desejo do coração do meu irmão. Não sou o Espírito Santo e não consigo sondar os corações. Mas nós servimos a um Deus que faz conforme lhe apraz. E através da tua palavra, Senhor, nós podemos comprovar que se nós pedimos conforme o teu desejo, o desejo do coração do Senhor, o Senhor atende os nossos pedidos. Nessa noite, Pai, eu clamo pela misericórdia do Senhor nessa noite, pedindo para que o Senhor olhe para nós, atendendo os nossos pedidos. Senhor, se em nosso coração existe algum pedido enganoso, porque o nosso coração é enganoso, que o Senhor realinhe o nosso pedido com a tua vontade. Mas nós pedimos em nome de Jesus, pela autoridade do teu nome, responda o desejo do coração do teu servo e da tua serva. Nessa noite, Pai, responde, traz a resposta do Senhor. Se não for a resposta hoje, traga o alívio para cada coração aqui nessa noite. Nós não confiamos de forma completa na mão do médico, nós confiamos na mão do médico dos médicos, que é o Senhor. Nós sabemos que a medicina, ela é eficaz, mas o teu poder está acima e além da medicina. Então, Espírito Santo, diante do Senhor, nós dobramos nossos joelhos como um ato de submissão e clamou a Ti. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Em nome de Jesus, com fé e com posse, levante seu lugar e cante isso em nome de Jesus. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. e consolar meu coração. Fica aqui na frente, fica aqui na frente, fica aqui. Vamos encerrar assim. Os que choram aos pés, Fica aqui na frente, fica aqui na frente, fica aqui na frente. clamando em nome de Fica aqui na frente. Jesus, alcançará de Isso. Ti, Senhor, misericórdia, graça. Vamos voltar aqui, quer ver, ó? Eu quero que você cante comigo esse pedaço assim, ó. Fala assim, ó. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, E assim eu sei que posso prosseguir. e mesmo quando eu chorar, desesperar, entristecer, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé vamos lá? e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de Ti, misericórdia, graça e luz. Deixa eu falar com você algo para a gente poder finalizar esse culto e orar, para que eu possa te abençoar. Fica todo mundo de pé em nome de Jesus. Olha, talvez a lágrima que você chorou por uma resposta do advogado seja uma lágrima que se perdeu. Talvez uma lágrima que você chorou por uma perda de um amor ou de um sentimento seja uma lágrima perdida. Mas eu lhe afirmo com convicção, toda lágrima que você derrama aos pés de Jesus não são lágrimas desperdiçadas. Ele recolhe as lágrimas também. Guarde isso no seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado comigo. Mesmo eu não merecendo, o Senhor me amou. Não porque eu acerto, não porque eu erro, mas porque o seu amor, Ele cobre os meus pecados. Que a graça de Deus e as duas consolações vindas da paz do Espírito Santo possa repousar sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Beijo no seu coração e graça e paz da parte de Deus.